Há muito tempo que a humanidade se interroga: estaremos nós sozinhos no universo? Haverá uma mente nas suas vastas extensões, nascida sob um sol diferente e olhando para estrelas completamente diferentes no céu noturno? No dia 18 de abril de 2018, o telescópio espacial TESS foi lançado num veículo de lançamento Falcon 9 para procurar exoplanetas, ou seja, planetas fora do sistema solar. Passaram quase 4 anos desde então. O que foi descoberto durante este período? Será que estamos mais perto de responder uma das questões mais ardentes e intrigantes da humanidade, que é a existência de vida alienígena? E será que estamos sozinhos no universo? Para procurar planetas extraterrestres, o telescópio TESS utiliza o método de trânsito, que já deu provas no projeto Kepler, do qual falaremos com mais pormenor um pouco mais tarde. TESS significa Transit Exoplanet Survey Satellite. O método de trânsito utiliza a particularidade de que, se o planeta passar entre a estrela em torno da qual gira e um observador exterior, então, para este observador, a luminosidade desta estrela diminui durante algum tempo. Este efeito com certeza foi observado por muitas pessoas, um eclipse solar, quando a Lua passa entre a nossa estrela e a Terra. Mas no caso da procura de exoplanetas, a tarefa torna-se milhares de vezes mais difícil, e tudo é uma questão de distância. A Lua está a apenas 380 mil quilômetros da Terra. Portanto, para nós, bloqueia significativamente o Sol e neste momento parece um amortecedor gigante. O enfraquecimento da luminosidade do Sol é perceptível a olho nu. Mas se a distância ao amortecedor for aumentada em milhões e milhões de vezes, então o enfraquecimento da luminosidade será notado muito menos. Por exemplo, se os extraterrestres que vivem em algum lugar na região de Alpha Centauri ou Tau 7 estivessem tentando detectar a nossa Terra por este método de trânsito, então deveriam ter instrumentos capazes de detectar uma diminuição da luminosidade em 0,0008%. Tarefa difícil? Muito. Mas a humanidade já é capaz de fazer isso, e foi provado pelo telescópio Kepler lançado em 6 de março de 2009. Terminou seu trabalho em 15 de novembro de 2018, e durante estes 9 anos conseguiu descobrir mais de 1000 planetas através do método de trânsito. Mas apenas 2 deles, Kepler 438b e 442b, são de tamanho terrestre e estão na zona habitável, ou seja, condições que devem existir perto das condições da Terra e garantirão a existência de água na fase líquida, uma condição-chave necessária para a vida proteica. Note-se que são 9 anos de investigação e apenas 2 planetas potencialmente habitáveis. Além disso, o Kepler 438b está localizado na constelação Lyra, e isso está a 470 anos-luz de nós. Kepler 442b está localizado no mesmo local, mas a uma distância de 1120 anos-luz, muito longe. É improvável que a humanidade lá chegue, mesmo num futuro distante. E qualquer contato com uma civilização, se ela existir, é claro, num destes planetas é muito difícil. Para nos cumprimentarmos uns aos outros, seriam necessários pelo menos 9 séculos. Imagine enviar uma mensagem durante a primeira cruzada e receber uma resposta quando os satélites estão girando a Terra. A tarefa principal do telescópio TESS é procurar planetas semelhantes ao Kepler 438b e Kepler 442b, mas localizados mais perto. Se Kepler estava à procura de exoplanetas a uma distância de até 3.000 anos-luz, então TESS não procurava mais do que 200 anos-luz. Ao mesmo tempo, Kepler visava uma seção estreita do céu, estritamente definida com uma área de 105 graus quadrados, que é menos de 1/4% da área de toda a esfera celestial. Esta área abriga as 3 constelações do hemisfério norte da esfera celeste, Cygnus, Lyra e Draco. A TESS procura numa área 400 vezes maior, que é 85% de todo o céu. A pesquisa é conduzida de forma consistente em 26 setores. O telescópio é mais sensível aos exoplanetas com um período orbital inferior a 13 dias, mas é capaz de encontrar objetos com um período superior a 100 dias. Este padrão é compreensível. Quanto mais rápido o planeta gira em torno da sua estrela, mais frequentemente pestaneja e mais fácil é notar este piscar.
Para esta cobertura, o telescópio TESS consiste em 4 telescópios, cada um dos quais é um refrator de ângulo largo com um campo de visão de 24 graus, equipado com uma câmera de 16.8 megapixels, para um total de 67.2 megapixels para todas as câmeras. Os investigadores esperam que a TESS descubra mais de 20 mil exoplanetas, dos quais 500 a 1000 serão planetas terrestres e mesmo superterrestres com períodos orbitais de até 10 meses. Um tipo superterrestre é um planeta cuja massa é maior do que a massa da Terra, mas menor do que Júpiter, Saturno e Netuno. Em 20 de janeiro de 2022, astrônomos da equipe do telescópio espacial TESS resumiram os resultados provisórios dos primeiros 3 anos do seu trabalho. O número de candidatos exoplanetas encontrados subiu a 5.210, dos quais 177 já foram confirmados por dados observacionais de telescópios terrestres. Um candidato a um exoplaneta é um objeto que foi observado 2 vezes em trânsito no disco de uma estrela. Em meados de 2020, o telescópio completou seu principal programa científico, tendo digitalizado cerca de 75% da esfera celeste, após o que embarcou num programa científico alargado que incluiu os hemisférios norte e sul do céu, a região eclíptica e áreas anteriormente observadas pelo Kepler. E há algo de interessante na captura. Primeiro, sobre o primeiro planeta descoberto. No final de setembro de 2018, um grupo de astrônomos liderado por Chelsea Huang, do Massachusetts Institute of Technology, anunciou o primeiro exoplaneta descoberto. Ele encontra-se no brilhante sistema Pi da Table Mountain, a cerca de 60 anos-luz da Terra. Agora sobre os exoplanetas mais interessantes encontrados. Em julho de 2019, foi noticiado que a TESS descobriu 3 planetas perto da anã vermelha TOI 270, a 73 anos-luz da Terra, localizada na constelação Dourado, a uma pequena distância da sua estrela. Foi notado que ela tem um temperamento muito calmo, o que aumenta as hipóteses de encontrar vida nos seus planetas. Exoplaneta TOI 270b. A distância até a estrela é de cerca de 4,5 milhões de quilômetros, mais de 30 vezes mais perto do que a Terra está do Sol. A temperatura média da superfície é de 255 graus. Seu período de rotação em volta da estrela é de 3,36 dias. A massa é cerca de 1,9 vezes maior que a Terra. Tamanho 1,2 vezes o tamanho da Terra. Exoplaneta TOI 270c. A distância até a estrela é de 7,5 milhões de quilômetros. Temperatura da superfície 155 graus. O período de rotação à volta da estrela é de 5,6 dias. A massa é cerca de 6,6 vezes maior que a Terra e o tamanho 2,42 vezes o tamanho da Terra. Exoplaneta TOI 270d. A distância até a estrela é de 11 milhões de quilômetros. Temperatura da superfície 67 graus Celsius. Translação de 11,3 dias. A massa é cerca de 5,4 vezes maior que a Terra e seu tamanho 2,13 vezes. Como você pode ver, não é a melhor combinação para a emergência da vida. O planeta mais próximo da estrela é o TOI 270b. É uma super-terra. A sua massa é apenas 2 vezes maior que a da Terra, mas a temperatura na superfície não deixa qualquer hipótese de vida. O terceiro planeta mais distante, TOI 270d, tem uma temperatura elevada, mas ainda assim não fatal. Mas a massa do planeta e, consequentemente, a força da gravidade na sua superfície é 5,4 vezes maior que a da Terra. Uma pessoa lá pesaria cerca de 400 quilos. Portanto, se ali houver vida, então provavelmente são apenas criaturas unicelulares ou multicelulares, mas microscópicas. Quase imediatamente, foi relatada a descoberta da estrela GJ357, uma anã vermelha que se encontra na constelação Hydra, apenas 31 anos-luz de nós, com vários planetas. O GJ357b, distância da estrela 5,23 milhões de quilômetros, temperatura da superfície 250 graus, período de translação 3,9 dias, massa de cerca de 1,84 vezes maior que a da Terra e o tamanho de 1,2 vezes maior. GJ357c, distância até a estrela de 9 milhões de quilômetros, a temperatura média da superfície é de 130 graus, período de translação de 9,1 dias, sua massa é 3,4 vezes maior que a da Terra e o tamanho 1,6 vezes maior que a da Terra. GJ357d, a distância até a estrela é de 30,5 milhões de quilômetros, temperatura da superfície de 57 graus negativos, período de translação é de 55,7 dias, a massa é cerca de 6,1 vezes maior que a da Terra, tamanho 1,9 vezes maior. À primeira vista, dadas temperaturas tão baixas, parece que o GJ357d é desabitado.
mas os cientistas não perdem a esperança. Eles acreditam que se houver uma camada densa de atmosfera em torno do planeta, cuja presença deveria ser estabelecida no decurso de futuras pesquisas, deverá permanecer calor suficiente para aquecer o planeta e ter água líquida na superfície. E a descoberta mais interessante no momento foi anunciada no dia 7 de janeiro de 2020 pelo serviço de imprensa do Centro de Voo Espacial Goddard da NASA. A estrela anã vermelha TOI 700, na constelação Dourado, a 101 anos-luz de nós, tem 3 exoplanetas descobertos. TOI 700b, distância dele até a estrela de 9,5 milhões de quilômetros, temperatura da superfície 150 graus, período de translação de 10 dias e sua massa 1,1 vez maior que a da Terra e seu tamanho 1,04 vezes o tamanho da Terra. TOI 700c, a distância até a estrela de 13,8 milhões de quilômetros, temperatura da superfície de 75 graus, o período de translação de 16 dias, sua massa é cerca de 8 vezes maior que a da Terra e seu tamanho 2,64 vezes. Este planeta, com sua temperatura de 75 graus, poderia ser considerado habitável, mas a gravidade é 8 vezes maior que a da Terra e não deixa qualquer hipótese. De maior interesse é o terceiro planeta, TOI 700d. Note que a Terra é também o terceiro planeta do Sol. Os parâmetros descobertos para este exoplaneta são os seguintes: distância até a estrela, 24,4 milhões de quilômetros, temperatura da superfície, 13 graus negativos, translação de 37,4 dias, a massa de 1,57 vezes maior que a da Terra e o tamanho 1,22 vezes. A temperatura é desconfortável, mas da presença de uma atmosfera densa, como dissemos, há uma hipótese de que o calor suficiente permaneça ali para a vida. Além disso, ao longo de 11 meses de observações, os astrônomos não registraram um único clarão perigoso para todos os seres vivos na superfície desta estrela, o que é típico para outras estrelas em que foram encontradas mundos semelhantes. Isto aumenta grandemente a probabilidade de vida na superfície. Como cientistas sugerem, devido ao seu clima e condições de superfície, TOI 700d assemelha-se mais ao início de Marte do que a Terra. A sua atmosfera, tal como demonstrado por uma análise preliminar do espectro, deve consistir quase inteiramente em dióxido de carbono e a superfície dela recebe 86% da energia que o nosso planeta recebe. O principal obstáculo à existência de vida lá, segundo a NASA, pode ser que o planeta olhe sempre para o mesmo lado com a estrela. Isso pode aumentar drasticamente a temperatura do seu lado iluminado, bem como afetar imprevisivelmente a natureza do movimento dos ventos da atmosfera. Mas vamos ser otimistas. Talvez apenas na fronteira, entre as áreas onde reina a escuridão o tempo todo e onde o dia floresce constantemente, a vida poderia existir. E a sua evolução já começou, de modo que, dentro de centenas de milhões de anos, a inteligência aparecerá ali. Em qualquer caso, já se vê claramente que os planetas com condições de vida também existem fora do sistema solar, e com certeza existem muitos deles. Mas por enquanto a questão de estarmos ou não sozinhos no universo ainda está em aberto. Mas talvez seja para o melhor? Afinal de contas, a probabilidade do cenário descrito por H.G. Wells no romance Guerra dos Mundos ainda existe.